Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre os sintomas da deficiência de ADC. Eu queria compartilhar um pouco como foi que eu descobri o que me chamou a atenção para reparar que meu filho tinha alguma coisa de diferente, alguma coisa que não estava certo aí. Uma das primeiras coisas foi a hipotonia. Agora eu sei o termo certo, mas eu cheguei a falar para o pediatra que eu achava ele muito molinho. Ele não sustentava o pescoço, ele não ficava, sabe, com a cabeça de pé. Ele sempre estava molinho, ele não movimentava os braços, as pernas. Ele tem sim um movimento, mas são movimentos involuntários. Não é uma coisa que. Sabe quando você vai dar a mão para a criança para ela ir para o teu colo e ela estende assim? Ele não faz isso. São só movimentos involuntários. Quando eu percebi isso, eu já fui questionar o pediatra. Eu falei, olha, ele não. Isso foi com 2 meses. Eu falei, eu acho ele estranho, acho que tá alguma coisa estranha. Ele não segura o pescocinho, né? Tá sempre molinho. Aí ele falou assim, ele gira? Eu falei, não. Do jeito que você coloca ele na cama, ele fica. Ele falou assim, aí ele colocou na maca para avaliação normal, né? Que as crianças fazem. Ele falou assim, ah lá, ele tá virando sim. O menino nem tava fazendo nada. Eu até fiquei brava que eu falei, você tá procurando pelo em ovo. E eu não tava procurando pelo em ovo. Eu já tava reparando que alguma coisa não estava certa. Isso foi o que deu um start. Alguma coisa não tá certo. No Gustavo, eu reparava que ele transpirava muito. E o suor excessivo é um dos sintomas, né? Das características da ADC. É o suor excessivo. Tanto no frio quanto no calor. O Gustavo, a gente reparou que no frio ele transpira muito mais que no calor. A gente tem que ficar de tempo em tempo trocando a roupa dele, porque não quer dizer que ele não esteja com frio, que ele esteja com calor, essa transpiração. Ele está com frio, mas ele está transpirando. Esse é um dos problemas que a gente tem, porque agora a gente tá na época do frio aqui, né? E a gente troca a roupa dele a noite inteira. Ele acorda, a gente vê que tá molhado e a gente troca. Quando dorme, né? Até sem dormir mesmo, a gente vai trocando. O suor, a hipotonia, ele não dorme, a dificuldade do sono é uma dos sintomas, porque como ele não tem o hormônio da dopamina, serotonina e melanina, não, melanina, não lembro, mas melatonina. Da melatonina não tem, então ele não dorme. Quando ele nasceu, que a gente não tinha o diagnóstico, ele chorava de um lado e eu chorava do outro, porque a privação do sono eu acho que é uma das piores coisas na maternidade. Se eu não posso dizer que foi a pior desde então. A privação do sono, gente, a gente fica cansada, a gente fica irritada, sem paciência. Então, dos sintomas é esse, não dormir. Irritabilidade. É engraçado que ao mesmo tempo que ele tá rindo, ele tá resmungando, chorando. A gente brinca, você tá rindo ou você tá chorando? Porque a irritabilidade dele é tremenda. Então, a irritabilidade. Gente, um adendo que eu estou falando enquanto mãe, né? Nas coisas que eu percebo enquanto mãe. E conversa com as outras mães. Não é nada de médico. Não é nenhum. Teu filho tem tudo isso, tem ADC. Não, não é nenhum laudo médico que eu estou fazendo aqui. É uma observação que fez a gente desconfiar e depois conversando com outras mães, a gente viu que, como é uma deficiência extremamente rara, pode ser que tem coisas que tem com o Gustavo que não tem com outra criança. Um exemplo, tem que eu já vi, que eu conheço, tem 3 crianças, 4 crianças que andam. Tem um casal de irmãos que eles têm ADC e ela tem 21 e ele tem 16, alguma coisa assim, se eu não estou enganada. E eles andam. Tem uma com 5, que vai fazer 5, que anda. Tem um que eu não lembro a idade que ele tem, mas ele anda. Então, às vezes, um sintoma que tem um não tem outro. Um outro exemplo, o Gustavo ele tem crises
que no começo eram de 3 em 3 dias. Parecem crises convulsivas. A gente chegou até a tratar com medicamento como se fosse crise convulsiva. Mas a gente tratou pouco com esse medicamento porque eu achava que deixava ele dopado, dormia o dia inteiro e eu parei de dar. E aí a gente fazendo eletros, alguns exames, viu que não tinha nenhuma normalidade em relação ao cérebro. Não tinha nenhuma atividade anormal. Então, com os eletros, a gente constatou e concluiu que não era nenhuma crise convulsiva. E isso, lógico, antes de chegar ao diagnóstico da ADC. Aí depois a gente concluiu que realmente não é. Inclusive, durante muitas das internações dele, quando é médico que não conhece ele e ele tem essa crise, até eu explicar. Agora eu já arrumo muita briga com o médico, gente. Todos os atendimentos que a gente faz, que eu tô acostumada a ir no mesmo hospital, as enfermeiras, técnicas, médicos já me conhecem, já conhecem o Gu, e quando eu sei o que é, eu bato o pé que não vai fazer medicação sem necessidade. Já briguei com o enfermeiro que queria conversar com o médico, que ele estava tendo convulsão, e não era convulsão. Já briguei muito, e a gente vai aprendendo, né? Inclusive, a gente conversa muito nos nossos grupos que a gente conhece mais nosso filho do que o médico. E não é culpa deles, porque eles não têm, como eu já disse, é uma deficiência genética rara, eles aprendem com a gente, né? Então, o que eu estava falando dessa crise, ele no começo eram de 3 em 3 dias. Depois do medicamento que eu estou dando agora para o sono, deu uma espaçada, tem dia que é de 6 em 6 dias, de 7 em 7 dias. Como eu disse, parece crise convulsivas. Muitas das crianças, o nome é crise oculógica, desculpa se eu estiver falando errado, mas eles ficam com o olhinho virado. E isso, gente, no início era de 2 horas, ficavam 3 horas as crises, agora chegam a 10 horas essa crise. Ele não dorme, ele não chora nessa crise, e ele fica como se estivesse tendo uma convulsão, assim. Tem horas que ele fica até meio paradinho, meio normal, mas a gente sabe, a gente conhece pelo olhar dele que ele vai entrar na crise. Que é a minha irmã que me ajuda com ele durante a noite agora. Então a gente conhece muito ele. Um dos sintomas é a desautonomia também na temperatura. Então ele tem febre, tem a baixa temperatura do corpo aleatoriamente, não que seja uma febre. É febre, mas não tem uma causa, digamos assim, não sei se estou conseguindo ser clara. Se a gente deixa ele chorar assim por muito tempo, está no sofá, fazendo ou está na cadeirinha dele, e ele quer ficar no colo, porque o Gustavo ele é uma criança de colo. Ele acha que ele é um bebezinho ainda. Se a gente demora para pegar ele, ele fica chorando, ele fica com febre. Pegou ele, acalmou ele, a febre passa. Então ele tem muita febre muita febre neurológica. Já cansou de ficar internado e a gente fazendo exame, não sabia o que era febre. Ele estava bem, mas estava com febre, aí ficava internado porque não conseguia. Agora, graças a Deus, vai fazer 3 anos agora, um mês que vem, em agosto, dia 3 de agosto. Então agora a gente já consegue conhecer ele e conhecer o jeito dele. E isso facilita demais pra gente. Já falei da hipotonia, da temperatura do corpo, irritabilidade. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que as principais são essas, que a gente conseguiu visualizar que ele não. Alguma coisa ele não estava certo. O que me chama muita atenção é essa parte da transpiração em excesso. Tem que ficar sempre hidratando, porque ele perde muito líquido, então a gente tem que ficar sempre hidratando ele. E é isso, gente. Eu queria dividir um pouco com vocês. Como eu já falei anteriormente nos outros vídeos, tem muita criança que eles acreditam que o diagnóstico correto é paralisia cerebral, por ser semelhante, né, os sintomas, mas ao fazer esse exame, tem criança que foi diagnosticada com paralisia cerebral e com 9 anos foi diagnosticada com ADC. E agora a gente tem tratamento, né? Tem uma cirurgia que faz, por enquanto só fora do Brasil, mas
Mas acredita assim, se você conhece alguém que também tenha esses sintomas parecidos, envie esse vídeo, compartilha, né? Se inscreva no canal para ajudar. Eu vou continuar compartilhando com vocês o dia a dia do Gu, algumas informações que eu acho válido passar por aqui. E manda isso, manda algum comentário, alguma dúvida que você tenha que eu não consegui passar no vídeo, que eu quero ajudar vocês de alguma maneira, tá bom? Obrigada por ter ficado até o final.